Como fazer um demonstrativo de resultados do exercício, o famoso DRE? E qual a finalidade de passar algumas horas montando o DRE da sua farmácia? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Descomplica Farma, um programa que descomplica o dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. Se você ainda não é inscrito aqui, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nada. E siga também o perfil da Farma Contábil, do Descomplica Farma, no Spotify. O demonstrativo de resultados, DRE, é um documento que toda empresa precisa fazer, inclusive farmácias. Mas na hora de colocar a mão na massa, surgem algumas dificuldades. Vamos descomplicar tudo sobre DRE com Wagner Lima, diretor de operações da Grup, startup que desenvolve tecnologia para farmácias independentes comprarem melhor e venderem mais. Wagner, seja muito bem-vindo ao Descomplica Farma. Eu que agradeço o convite, Vivi, de estar aqui podendo conversar com você e falar de um tema que está no meu dia a dia e que nos últimos anos me deu muito prazer em trabalhar e ajudar farmácias aí pelo Brasil. O Wagner é o homem das planilhas. Inclusive, Wagner, é a primeira vez sua aqui no canal, não é? É sim, primeira vez. É. Olha, para quem não conhece o Wagner, ele tem uma ampla experiência em gestão de rede de drogarias, trabalhou em muitas redes durante muitos anos prestando consultoria e atualmente está na Grup. Bom, como você é o homem das planilhas, eu sei que é o homem dos dados, adora analisar dados, indicadores, explica pra gente, vamos começar do começo. O que é o DRE, se ele é obrigatório, se ele precisa ser feito todo mês, para que ele serve? Vamos um pouquinho para essa parte conceitual inicial. O DRE é uma ferramenta, tá, contábil, que tem muita utilidade. Tem uma série de regras para serem cumpridas para você fazer os lançamentos corretos e você chegar no principal indicador dela, que é a última linha que a gente fala, que é o resultado, o lucro da empresa. Então, o DRL é uma ferramenta que é muito útil, que na mão de um bom profissional dá muitas respostas, mas a gente tem que buscar a simplicidade, porque é melhor a gente ter um DRE, eu não vou falar mal feito, vou falar um DRE gerencial do que não ter nenhum DRE. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar sobre o DRE é isso, é a ferramenta que tem suas regras, a forma de ser lançada para dar o resultado da empresa, para dar a fotografia, ou um exame para dar um diagnóstico da saúde da loja, da empresa em si, mas que a gente pode começar a descomplicar dizendo que se a gente não conseguir fazer o perfeito, a gente pode fazer o DRE gerencial, que vai ajudar a gente a ter as respostas necessárias para guiar as nossas decisões. Tá, então daqui a pouquinho você vai me explicar o que é esse DRE gerencial. Mas antes uma dúvida. O DRE, ele é feito todo mês? Ele é mensal? Ele é anual? Com que frequência? Ele tem que ser feito mensal, porque ele fecha cada exercício, ou seja, cada mês, tá? Você tem que entender se aquele mês ele te fechou lucro. Vamos botar da seguinte forma: o DRE é a ferramenta capaz de dizer se a sua loja está te gerando riqueza ou se ela está consumindo a sua riqueza, tá? Então, isso é muito importante. E quando a gente fala do nosso mercado, quem está há mais de 10 anos, 15 anos no nosso segmento, e a gente conversa com essa pessoa, esse nosso interlocutor vai falar assim: já deu para ganhar dinheiro com farmácia, não dá mais para ganhar dinheiro com farmácia. É muito comum essa frase. E essas pessoas, com certeza, têm boa medida de sucesso sem nunca ter feito um DRE. Não há discussão sobre isso, mas certamente a gente pode dizer que poderiam ter tido mais sucesso. E quando a gente está falando de sucesso aqui, eu estou me referindo unicamente à geração de riqueza para si e para a família, conforto, nível de vida, se tivesse utilizado o DRE. Porque, de fato, o DRE ele é a bússola do comercial. Embora ele seja uma ferramenta contábil, financeira, para poder você fazer análises, né, dos números da sua loja, ele com certeza serve como bússola, ou GPS, né? Bússola me entrega a idade, mas é o que vai direcionar as decisões comerciais. Tá, então vamos falar agora sobre as informações, os dados que são lançados no DRE. Eu não sei se você quer falar do DRE gerencial que você mencionou, que me parece ser uma coisa mais básica, se você vai entrar no DRE mais
complexo, mais detalhado, mas eu queria que você explicasse as informações básicas que devem entrar no DRE para que o gestor chegue lá na última linha e descubra qual foi o lucro líquido. É lucro líquido que o DRE mostra? Mostra sim. Vamos lá. Ele tem que ser feito todos os meses. Então, ele tem que me mostrar o resultado daquele mês. Então, o que que tem que conter no DRE? O primeiro conceito que a gente acaba discutindo é que eu estou vendo receita e CMV. Ou seja, eu não estou vendo o que eu estou tendo de entrada de recurso no meu bolso, no meu caixa, e o que está tendo de saída, ou seja, o que eu comprei de mercadoria. Então, eu preciso entender o seguinte: qual foi a minha venda naquele mês? Qual foi o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida naquele mês? Esse é o primeiro conceito do DRE, o que difere do fluxo de caixa, que é o que a maioria das pessoas acabam utilizando por ser mais fácil olhar no extrato bancário que entrou e que saiu do mês e quanto que sobrou daquela operação. O DRE Isso que você existe está colocando é muito importante. O DRE não é fluxo de caixa, não é entrada e Exatamente. saída de dinheiro. Isso é legal, isso é legal. E, inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal, coloquei aqui na descrição desse vídeo aqui, um outro vídeo justamente sobre isso, sobre fluxo de caixa. É muito bom ter esse conceito diferente. Essa é a primeira coisa. E é muito tranquilo porque todos os sistemas que qualquer farmácia utilize, é fácil você gerar a tua venda e gerar o seu CMV. Isso é simples. Não existe dificuldade para você buscar essas duas informações em nenhum sistema que eu conheci no Brasil. Então, isso é fácil de ser tirado. A partir desse conceito, eu tenho que partir para as minhas despesas do mês, tá? Então, quais são as principais? Pessoal, obviamente, aí vem comissão, vem a folha, rescisão, então são as minhas despesas ali do mês, com o pessoal. Depois tem Você está instalações. diminuindo, Wagner? Você colocou a receita menos o CMV menos as despesas? Exatamente. É assim que você vai chegar na última linha, como eu falei, no resultado. Então, eu coloco a minha Ok. receita. E aí, Vivi, é, vou colocar aqui a diferença de um DRE gerencial, que vou dizer assim, é aquele que a gente dá um jeitinho de ter para ter o resultado, que é o que importa, de um DRE muito bem montado, bem estruturado. Eu posso botar a minha venda líquida, minha receita líquida ali, isso já é o suficiente, tá? Minha venda líquida. Mas num DRE mais completo, eu colocaria a bruta, lançaria o desconto que eu concedi, o desconto separado em desconto dado pelo balconista, o desconto dado pelo seu método de precificação, e você colocaria ali os cancelamentos. Então você vai abatendo a venda bruta até chegar na venda líquida. A gente não precisa disso, embora isso seja importante, mas para a gente ter um gerencial que nos mostre o principal, não precisa. Então, eu vou para a minha venda que o sistema dá, eu vou para o meu CMV que ele dá, e aí eu vou acumular as despesas. Geralmente, a estrutura de DRE ela tem uma linha total de despesas antes de quebrar essas despesas no plano de contas, antes de quebrar na classificação das despesas. Você pode classificar essas despesas em grandes contas e debaixo dela você ir esmiuçando. Então, como eu falei, por exemplo, a despesa de pessoal, ela compõe a despesa total, a despesa administrativa, vamos chamar assim. Então, eu vou colocar ali as informações que eu quero ter do meu pessoal. Só que dentro de pessoal tem a própria folha, tem férias, rescisão. Então, eu posso ir quebrando, posso não devo ir, porque o meu sistema me exige que eu lance dessa forma, as minhas informações mais detalhadas. Depois eu vou passar para as outras despesas, que aí eu posso colocar ali um papelaria, eventualmente lanche da loja, uma lâmpada que a gente compre, o seguro da moto, então o IPTU, se eu não quiser colocar o IPTU dentro de instalações, deixo lá só o aluguel. Tem gente que vai colocar o aluguel, condomínio IPTU junto lá em instalações, que é referente a onde está a loja. Então, essa estrutura de organização, que é chamado de plano de contas, é que na maioria das vezes, Vivi, que eu vi, todas as vezes que eu peguei uma consultoria para fazer, para estruturar uma farmácia, era onde estava a maior dor. Porque, como eu falei, é muito fácil pegar a venda e pegar o CMV. Embora a gente vai falar um pouquinho daqui sobre o CMV, que ele precisa de cuidados. Mas a classificação das despesas é onde está a maior dificuldade dos donos de farmácia por não ter uma disciplina financeira. Nem todas as despesas são lançadas. Você
Tem vídeos que eu já vi você falando sobre lançar Tem, despesas pessoais na conta da empresa. Então, o maior tem. problema de montar o DRE está na organização financeira das despesas e dar um nome para elas. E aqui eu faço um parênteses sobre algo que está nos nossos dias atuais entrando em voga e que a gente precisa utilizar. Se eu não sei classificar as minhas despesas, Vivi, se eu não classifiquei elas corretamente, eu posso, no meu sistema, gerar um relatório de despesas, um relatório que tenha o CNPJ, se eu lancei, ou o nome do fornecedor, por exemplo. Pego essa planilha de Excel, jogo no chat GPT e falo, chat GPT, por favor, classifica para mim essas despesas. Eu tenho essa planilha de DRE aqui, eu quero que você faça o deparo e coloque o nome da despesa. E se você tiver dificuldade de entender o que é a despesa pela classificação, busca o nome da empresa na internet, vê que tipo de serviço ela oferece e coloca dentro da minha classificação. É uma conversa como se você estivesse falando com um ser humano no chat GPT e ele vai classificar para você. Se não tudo, boa parte das suas despesas que você não tem tempo para classificar, ele vai classificar para você e você tem uma base de dados para colocar, uma planilha, melhor dizendo, para você colocar no seu DRE. Esse sempre foi a maior dificuldade ou a maior dor que eu sempre encontrei para poder montar um DRE, Vivi, que é a classificação das despesas. Mas aí, só voltando um pouquinho, então você pegou lá, vamos voltar, a receita, o CMV, as despesas, que mais? Tem mais coisa para colocar aí? Ou não? E Coloquei as aí, despesas. tá. Dentro disso tem, aí mais uma vez, é preferência do que vai ficar mais fácil lançar. Eu preciso colocar os custos, que seriam aqui no nosso caso aqui os impostos, além do CMV que eu já citei. Então é pegar a guia que eu vou pagar do Simples e lançar lá em cima, ou posso lançar tudo junto com o imposto de renda para quem está no lucro real. Então, contabilmente, isso não está correto. Cada um tem o seu local ideal dentro lá do que a gente aprende, de como tem que ser a estrutura do DRE. Mas o mais importante, Vi, é que eu quero simplificar nessa nossa conversa, é desmistificar ou descomplicar. Dá para você fazer algo Tá. que não é o que um contador faria, mas você conseguir o principal que, para mim, fazendo todas essas deduções, seja da receita, dos custos, das despesas, chegando no resultado, você consegue, por exemplo, identificar se a tua loja ela está ou não com um aluguel muito pesado. Se a venda está baixa para o aluguel, às vezes não é o aluguel que tá alto, às vezes o aluguel é justo para a região onde você está, é você que não está performando bem. E aí você vai e olha, por exemplo, para quem faz inventário, perda é um item que tem que estar sendo lançado no DRE. Ou seja, eu fiz o inventário, ele gerou uma perda, eu tenho que lançar isso no DRE. Se eu lanço isso, eu estou vendo quanto é o percentual sobre a minha receita. Porque dentro dessa estrutura, eu falei muito aqui o que a gente tem que esperar do DRE, né? Vamos falar sobre isso. O que esperar do DRE? Dentro desse Excel, o que é importante dentro desse DRE, seja no sistema, seja no Excel, é muito importante em cada linha dessa que eu falei. Despesa administrativa, folha de pagamento, que seria pessoal, com tudo acumulado, né? Folha, comissão e tudo mais. Para cada despesa dessa, seria muito importante você fazer uma continha de percentual, que é pegando esse valor e dividir pela receita, que é pela venda do mês. Porque se você fizer isso, você começa a perceber o quanto aquela despesa representou de tudo que você vendeu. E aí você começa a Entendi. entender aonde estão os agressores do seu lucro. Então, se eu pego lá e vejo que a minha folha somada, seja com rescisão, tem gente que inclui rescisão, tem gente que não inclui, não importa. Se eu peguei toda a minha despesa de folha e dividi pela minha venda do mês, e ela deu ali na faixa dos 12 a 14%, pode ser que esteja ideal. E aí eu posso falar com outro colega, também tem farmácia, qual é o peso da Isso que eu folha ia na te venda dele. perguntar. Qual é a referência? Porque posso ter lá, sei lá, 12, 14% de folha, né, da minha receita, mas isso é muito? É pouco? Onde que esse dono de farmácia vai buscar uma referência para esse percentual? Vivi, vai depender muito do modelo de negócio dele. E é muito ruim quando alguém pergunta para a gente, a resposta é depende, né? Mas de fato, depende. E aí é muito importante
você conversar com outros donos de farmácia ou buscar consultorias que podem te dar esse tipo de informação, buscar com a associação no qual você é afiliado para que ela possa buscar essa referência em outros associados e te instruir. Por que que eu estou falando isso, Vivi? Uma folha de pagamento, o peso de uma folha de pagamento no faturamento de uma loja que não faz entrega, onde a entrega não é relevante, é muito menor do que uma loja que depende de entrega, porque motoqueiro é caro. Eu não estou nem aqui entrando no mérito se é justo ou se não é justo, mas é pesado o custo disso. Então, uma loja que abre de domingo a domingo tem que ter mais farmacêuticos que uma loja que abre num regime menor de horário. Então, ela tem que ter um Entendi. farmacêutico a menos ou a mais. Isso vai fazer com que a folha pese mais sobre o faturamento. Então, buscar essa identificação de outras farmácias, seja de amigos, seja na associação que você está filiado, que tenha o mesmo perfil que o seu, e ambos fazem o DRE e fazem essa conta, ou seja, quanto a minha folha representa sobre o meu faturamento. Esse percentual, Vivi, é a principal resposta que um DRE dá. Ou seja, quanto, por exemplo, que está a minha perda de inventário. Estou com 3% de perda, tá absurda. Estou com 0,7% de perda de inventário. Que legal. Como é que está o restante da rede? Isso é bem bacana, sabe? Esse efeito de comparação que o DRL nos permite é fundamental. Você vê que você naturalmente me perguntou, Wagner, mas qual é a referência? Se eu não faço DRE, eu não consigo nem me comparar com ninguém para saber se eu estou bem ou se eu estou mal. De repente, Tá. eu estou dimensionando errado a minha folha de pagamento, por exemplo. Tá, eu entendi. E também é para fazer o percentual do lucro líquido da última linha para saber, porque, Sim, por exemplo, outro dia eu entrevistei um dono de farmácia e ele falou para mim que a lucratividade dele, eu estou entendendo que é o lucro líquido, que é essa última linha, que a lucratividade dele estava em 14%. Eu achei altíssimo. Porque, por é exemplo, bem alto. grande rede tem percentual de lucratividade de 2 a 4, tem independente que tem percentual de 12%. Eu achei 14% alto. Então, ele encontrou esses 14% quando ele chegou lá na última linha, que é o lucro líquido, e transformou aquilo dali em percentual. Foi isso? Isso. E para transformar em percentual é dividindo o número pela receita do mês. E aí você vai vendo qual mês te deixou mais ou menos lucratividade para você pensar o que que eu fiz nesse mês diferente desse. E aí, Vivi, vou pegar esse ponto que você falou agora. Ele pode ter 14%. É possível. Acho muito difícil isso ser uma realidade para a maioria, mas é possível. E aí que é o bacana de você ter o DRE, que você vai ver o seguinte: o percentual da folha dele está baixo, ou o percentual, por exemplo, da perda dele está baixo, o percentual, por exemplo, do aluguel dele está baixo. E aí você pega ele, pode ser que o imóvel é dele e ele não está lançando o DRE o valor de aluguel, porque ele entende que, como o imóvel é dele, não cobra aluguel da loja, mas deveria cobrar, porque se ele alugasse para um terceiro, ele não teria essa receita na pessoa física, então ele deveria É cobrar o aluguel da loja verdade. dele. Então eu posso pegar o custo do aluguel dele e ver lá que ele só está colocando condomínio e IPTU. Vai estar lá representando 0,5%, 1% da venda dele, enquanto quem paga aluguel deve estar aí na faixa dos 4%, 3,5%, uma loja de shopping ou num ponto mais quente, 4,5%. Então, aí que está a diferença da lucratividade, mas a importância, Vivi, de você fazer o DRE e conseguir se comparar nesse padrão. Você está lançando o que no teu DRE e qual é o percentual que você tem desse tipo de despesa? É esse efeito comparativo que salva a vida das farmácias. Wagner, eu já passei por todos os pontos, inclusive o meu último ponto a gente comentou no início, eu não sei se você quer reforçar, quando a gente disse que DRE não é fluxo de caixa, porque eu acho que existem empresários, gestores que confundem um pouco o dinheiro que sobra no caixa com o lucro. E são coisas Sem dúvida. completamente diferentes. Você gostaria de acrescentar alguma explicação sobre isso? Gostaria, até porque eu falei que gostaria de voltar no ponto do CMV, que é Tá fundamental para bom. o sucesso de uma farmácia. Primeiro, Vivi, se eu faço uma venda agora na minha loja de um Ozempic e um sorvete que bom, um sorvete da Basta de Latte, né? O cara está comprando ali o seu Ozempic, mas quer a última indulgência lá, ele quer o meu último docinho, ele compra lá Último na fila do sorvete. caixa, certo? Ele fez isso. Então vamos Certo. dizer que essa venda deu R$ 1.200.
muito provavelmente esse cara vai parcelar essa compra dele, a nossa venda no caso, em 3 vezes. No mês, no DRE, vai entrar os R$ 1.200. No fluxo de caixa, não vai entrar nada, porque se ele parcelou, só vai entrar daqui a 30 dias a primeira parte, daqui a 60 dias a segunda parte e daqui a 90 dias a terceira parte. Então, essa é a diferença conceitual de olhar o fluxo de caixa, que é tudo que está entrando de dinheiro na minha conta, contra aquilo que a gente vendeu no mês. E sabendo o que eu vendi no mês, eu sei a minha taxa de lucratividade. Porque, por exemplo, para eu entender que essa venda aconteceu, eu vou ver um Ozempic me deixando uma margem extremamente baixa e vou ter o sorvete me deixando uma margem muito alta, percentual. E aí é exatamente esse jogo de margem dos produtos, e algumas pessoas usam a técnica do markup para precificar, e teve até um vídeo do Cadre esses dias no Instagram explicando isso. É impressionante como esse conceito muda a cabeça do gestor quando isso fixa. Então, o exemplo é esse. O DRL tem que me mostrar o que eu vendi, o que saiu da minha loja de produto quantificado em valores, seja em valores do que eu recebi e seja em valores que eu paguei por aquele produto. Que aí vem a regra do CMV, que a diferença do caixa é que no caixa eu vejo quantos boletos eu paguei naquele mês. E o CMV não. É quanto o Ozempic e o Bacillate que eu vendi, quanto eles me custaram, qual é o meu custo médio que eu comprei deles. E aí, Vivi, é o segundo grande problema das farmácias não conseguirem fazer DRE. O primeiro, categoricamente, é não ter tempo ou capacidade de classificar as despesas. Já dei uma dica aqui do chat GPT para resolver boa parte delas. A segunda é não cuidar do custo, é não cuidar da entrada de nota, é não cuidar da caixaria do produto. Aí ele vai dar entrada numa caixa de Rexona que vem com 8, vem com 6 unidades, seja o que for, vamos chutar aqui que seja R$ 10 o custo. Se ele não cuidar da entrada de nota e não fazer a caixaria correta, pode ser que uma unidade do Rexona entre custando R$ 60. E aí, quando ele vender esse produto por 18, ele vai ter um prejuízo, porque está gravado um custo de 60 e Hum, uma venda de 18. A margem, o CMDV dele vai entendi. estar errado, tá? Ele vai estar se Entendi. medindo errado. Uhum. E ele acha que está ruim e não está, porque ele não está cuidando da sua entrada de nota. E o inverso pode acontecer também, Vivi. Pode ser que esse produto que está entrando ali, facilitar minha conta aqui, está entrando a R$ 12, ele divide pelas 6 unidades, ele está entrando a R$ 2. Aí quando ele vende por 18, parece que está tendo um lucro absurdo. O custo é 2 e vendeu por 18. As duas coisas atrapalham o CMV, o que faz o dono de farmácia desacreditar do DRE, porque ele não consegue medir o seu CMV. Então, é muito importante estar olhando para a entrada de nota, o custo da mercadoria, para que ele possa ter um bom CMV. E aí não tem jeito, esse é trabalho. As despesas eu já falei do chat GPT para ajudar a classificar, mas o CMV não. O CMV é dia a dia. Excelentes dicas. Essa, então, assim, que agora para você fechar, foi uma excelente dica, muito boa mesmo. Tanto a do chat GPT quanto a questão da entrada de nota. Bom, você que está assistindo ao programa, conta pra gente o que você achou, deixa o seu like nesse vídeo, isso é super importante, compartilhe com a sua rede de contatos e mande a sua dúvida sobre DRE. De repente, nessa conversa a gente não conseguiu responder tudo, manda a sua pergunta nos comentários que eu passo pro Wagner e a gente te responde, combinado? Wagner, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, Vivi, pela oportunidade, espero ajudar e estou às ordens. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.